Olá, seja muito bem-vindo à classe dos professores, a sua lição em qualquer hora e lugar. Olá, maravilha, que bom estarmos juntos aqui novamente para a gente estudar essa lição maravilhosa, porque se a missão é de Deus, essa missão ela é nossa também. E nós estamos aqui na lição 6, que vai falar sobre a motivação do preparo para a missão, mas antes de iniciar, você já sabe o nosso pedido. Vou pedir, se você ainda não é inscrito no nosso canal, clica aqui embaixo, se inscreve, ativa também as notificações, porque toda semana tem um conteúdo novo, tem os nossos cultos também, e você fica mais próximo à Igreja Adventista do Lago Sul, sendo reverberada com essa mensagem que pode ter certeza que vem direto do trono da glória. E eu queria deixar você também escrever aqui embaixo de onde você nos assiste. Coloca aqui embaixo o seu nome, de onde você nos assiste, para que a gente tenha essa noção de onde a mensagem está chegando. E eu vou aproveitar para mandar um abraço especial para 3 pessoas. Uma é a Milene Saliba, que nos assiste bem aqui de pertinho, do Líbano, bastante distante. Você vê a mensagem sendo impactada, sendo espalhada pelo mundo. Tem o Fernando Dante também, que nos assiste direto da Angola, e a Adelita da Silva, que nos assiste dos Estados Unidos. Vocês são muito bem-vindos, continuem conosco no nosso canal. E eu peço também para você deixar aqui nos comentários, se você tem algum pedido de oração, deixa aqui embaixo o seu pedido de oração, pode ter certeza que nós estaremos lendo e orando, intercedendo pelo seu pedido também. E aqui, você já sabe, nós temos uma equipe preparada para poder passar a sua mensagem, e aqui ao meu lado nós temos aqui o pastor Wesley, que é pastor aqui da Igreja Adventista do Sétimo Dia do Lago Sul. Bem-vindo, pastor. Obrigado, Ricardo. Que alegria podermos continuar estudando a Bíblia e com uma lição fantástica. Afinal de contas, como você disse, se a missão é de Deus, ela é a minha missão, é a nossa missão. É verdade. Ao lado nós temos aqui o Adriano. O Adriano, ele é o coordenador aqui do Espaço Novo Tempo. Ele vai se apresentar, vai dar uma saudação e vai fazer um convite, né, Adriano? Isso mesmo. Olá a todos vocês. Muita alegria mais uma vez de participar desse projeto, né, da classe dos professores, estudando a lição. E como o Ricardo colocou, o Espaço Novo Tempo, aqui no Lago Sul, ele abre todos os sábados às 9 horas da manhã. Então você que mora aqui na região, aqui próximo, está convidado a fazer parte dessa grande família do Espaço Novo Tempo. Muito bom. E ao lado nós temos a Geni também, que ela é diretora da ASA aqui da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Seja bem-vinda, Geni. Obrigada, é uma honra estar aqui com vocês mais uma vez, estudando juntos a lição. Muito bom. Então lembrem, compartilhe esse conteúdo para pelo menos 10 contatos. Esse é o seu desafio. E agora, para a gente entrar na lição, eu vou pedir para que você curve a sua fronte para falarmos com o nosso Deus. Senhor Deus, maravilhoso Pai, louvado e glorificado seja o seu nome. A partir de agora, Deus, que o seu Santo Espírito nos conduza nas mensagens que serão passadas da sua lição, mas acima de tudo também prepare cada um que está assistindo essa programação para que a mensagem chegue, faça sentido e que acima de tudo traga transformação na vida de cada um das pessoas que assistem e na nossa também. Conduz esse momento, é o que eu te peço e agradeço, em nome de Jesus, amém. Motivação para o preparo. E o verso para memorizar está em Lucas 24, 44, que diz assim: são estas as palavras que eu lhe falei. Estando ainda com vocês, era necessário que se cumprisse tudo o que está escrito a respeito de mim, na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. E lembra, ao longo dessa lição, eu estou falando justamente da gente começar a questionar os textos para que a gente entre um pouco mais profundo, entenda de uma maneira mais profunda o que o texto quer nos dizer. Então nós temos aqui, são estas as palavras. Nós precisamos perguntar para o texto, quais palavras são essas? Né? A palavra é que eu quem? Aqui está falando de Jesus. Eu lhe falei, estando ainda com vocês, era necessário que se cumprisse o quê? Tudo, não é parcialmente, é tudo o que está escrito a respeito de mim, na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Então nós temos aqui de fato que precisa que tudo se cumpra, e como se cumpriu, e se cumpriu lá atrás, nós temos a certeza que muito em breve irá se cumprir. O último detalhe que falta, que é a volta de Jesus. Então essa é a nossa bendita esperança e é para isso que nós estamos aqui fazendo esse programa. Para quê? Para que mais pessoas entendam essa mensagem, acreditem nessa mensagem e sejam salvos pelo nosso Salvador.
E aí aqui a palavra de Deus aqui começa aqui a lição no sábado falando que Paulo diz aqui, ó, é verdade que alguns proclamam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros fazem de boa vontade. Estes fazem por amor, sabendo que estou incumbindo pela defesa do Evangelho. Aqueles, porém, que pregam a Cristo por interesse pessoal, de forma sincera, pensando para que possam aumentar o meu sofrimento na prisão, mas isso não se importa. Paulo ele tinha um discernimento da missão dele, que para ele pouco se importava a maneira como estava sendo pregado o Evangelho, mas acima de tudo é que Cristo fosse pregado. Porque às vezes, mesmo numa situação adversa, mesmo numa situação onde não parece que aquilo ali vai colaborar para a obra de Deus, se é propósito de Deus, Deus vai fazer a obra se cumprir e o entendimento no momento certo vai acontecer. E essas palavras de Paulo, elas são poderosas, que diz aqui, ó, seja com fingimento ou seja com sinceridade, Cristo é pregado. Claro que nós queremos estar do lado dos sinceros, que pregam a mensagem de Deus. Mas se não há sincero pregando, você pode ter certeza que Deus vai corrigir a rota. E no final, Cristo será revelado. E é justamente isso que nós vamos estudar nessa lição. Sendo assim, quais são as motivações de pregar o Evangelho e de que maneira podemos preparar isso? É isso que nós estudaremos a partir de agora. E aí eu já começo no domingo, trazendo aqui a temática, compartilhar as boas novas, pastor Wesley. Diz aqui, qual foi a reação dos que ouviram sobre Cristo ressurreto? Nós temos aqui, Ricardo, duas reações diferentes. As mulheres que tiveram o privilégio de ver o Cristo ressuscitado não pensaram duas vezes, deixaram tudo que estava em suas mãos, voltaram correndo ali para onde os discípulos estavam reunidos e contaram para eles. Às vezes a gente acaba recriminando, né, a atitude de Pedro, mas convenhamos, quem teve a experiência foram as mulheres, não ele. Então, ele corre também ao sepulcro para ver se aquilo que elas estavam falando era real, era verdade. Então, Pedro não estava errado, porque no fundo, ao compartilharmos as boas novas, a gente precisa compartilhar aquilo que realmente nós vivenciamos. Esse é o princípio, né? Eles tiveram dificuldade de crer no início, afinal de contas, elas poderiam estar com alguma alucinação. Como assim? Né? Nós sepultamos ele na sexta-feira. Então, os homens, os discípulos tiveram essa reação. As mulheres, uma vez que tiveram uma experiência real, correram para anunciar. Então, aqui fica um princípio importante para a gente. Qual é a motivação que você tem para pregar o Evangelho? Inclusive, aproveitar e pedir. Escreve aqui embaixo. O que te motiva a pregar o Evangelho? A resposta a essa pergunta vai dizer, de maneira bem clara, se nós tivemos ou não uma experiência real com o Senhor. As mulheres estavam contando do que elas tinham presenciado. Se Pedro simplesmente saísse dali pregando para os outros, ele diria, olha, as mulheres foram ao sepulcro e falaram que Jesus ressuscitou. Então era a experiência dela sendo reproduzida. Mas ele também, depois que teve um encontro com Cristo ressuscitado, falou da experiência que ele teve. Então, nós não podemos repartir o que não temos. Então, a gente vai aqui ajustando a motivação e o preparo para a missão. Muito bom. Chegamos aqui na segunda-feira, temos aqui um fundamento profético. E, Geni, eu te pergunto, o que aconteceu em Lucas 24, versículo 36 a 49, e por que essa foi uma experiência tão crucial para os apóstolos? Nós vemos aqui os discípulos reunidos, né? Exatamente comentando que Jesus havia ressuscitado, havia já aparecido para as mulheres e o próprio Simão tinha visto. E Jesus chega e cumprimenta eles, com um cumprimento normal para a época, né? E eles ficam surpresos demais para entender o que estava acontecendo. Aí depois de Jesus provar que era ele, que havia mesmo ressuscitado, eles ficam felizes demais para acreditar que o que estava acontecendo era verdade. E nós temos essa dificuldade, às vezes a gente pede para Deus alguma coisa e Deus dá e fala assim, é bom demais para ser verdade, né? Eu estou estudando a Bíblia com uma colega de trabalho e quando chegou no estudo
fala sobre a nova terra, e essa minha colega, antes ela se denominava ateia. Só que ela disse que cansou de lutar contra algo que ela não acreditava. Aí hoje ela diz que está aberta. E graças a Deus nosso estudo está evoluindo. E quando chegou no estudo sobre a nova terra, eu perguntei, como sempre pergunto, e aí, você gostou do estudo? O que você achou? E ela disse exatamente o mesmo que os discípulos, é bom demais para ser verdade. E essa é a verdade, é bom demais. Mas é verdade. E é verdade, e o melhor de tudo, é verdade, né? Jesus, enquanto esteve ali com eles, passou tempo com eles, não só comeu, né, mas enquanto comia, ele foi fundamentando na palavra. Hoje, para nós, nós estamos vivendo dias muito mais difíceis espiritualmente falando do que aqueles. Ora, os discípulos tinham acabado de ter a experiência com Jesus, né? E se eles que viram Jesus face a face estavam com essa dificuldade, imagine, né? Então, nós temos que ser pacientes com as pessoas que têm dificuldade para acreditar. Aí nós temos que viver essa verdade, como o pastor bem disse, primeiro viver, para depois compartilhar. Jesus fundamentou com os discípulos ali o tempo inteiro na palavra, lembra do que eu disse, passou tempo com eles, né? Deus é longânimo, Deus não concede toda a luz de uma só vez. Foi assim com os discípulos, foi assim com os reformadores protestantes, foi assim com os pioneiros adventistas. E como nós hoje, a geração que mais luz recebeu, qual tem sido a nossa reação? A missão de Deus, ela é a narrativa central da Bíblia, do Gênesis até o Apocalipse. A história da redenção, ela nos motiva a nos prepararmos e nos envolvermos na missão de Deus e na sua história. Deus se importa com as pessoas e quer abençoá-las por meio de nós. Por isso, Ele nos ordenou ir a todos os povos, tribos, línguas e nações. Muito bom, maravilha, né? Como é profundo a mensagem de Deus. E chega aqui na terça-feira, espera e missão. Aí, Adriano, diz aqui, o texto traz aqui que Lucas 24, ele termina justamente com a ascensão de Cristo aos céus. Mas esse não é o fim da história. Pouco antes de Jesus subir aos céus, ele deu aos discípulos uma missão, uma promessa e instruções imediatas para esperarem em Jerusalém pelo poder que vinha do alto. E eu pergunto, o que os discípulos naquela época, que totalizavam cerca de 120 homens e mulheres, faziam enquanto esperavam justamente esse momento, e que foi relatado justamente no livro de Atos, capítulo 1, versículos 12 a 26. Ricardo, nós hoje na vida agitada que a gente leva, nós não gostamos de esperar, ou de aguardar, na verdade vou usar a palavra aguardar, né? Você vai buscar alguém, por exemplo, e essa pessoa se atrasa, você está ali, mas você está agoniado, né? A pessoa não chega, então nós não gostamos de aguardar. E eu até pesquisei sobre a palavra aguardar e esperar, a diferença, né? A diferença a palavra aguardar é como se você estivesse no consultório, hoje aguardando a sua vez de ser atendido. Mas você não tem nenhuma perspectiva do que vai acontecer. Não tem nenhuma esperança, simplesmente você está ali sem fazer nada, aguardando o tempo passar, né? Agora, quando você espera alguma coisa, na palavra espera, existe a esperança também embutida junto a isso. Vai acontecer algo muito bom depois desse tempo que você aguardou. Então, os discípulos, como você fez a pergunta aqui, a número 3, os discípulos eles estavam o quê? Unidos em oração e súplicas, né, pedindo a Deus, né, as bênçãos do Espírito Santo, e também em conjunto eles estavam o quê? Tomando decisões a respeito da missão. Então, a diferença de nós, como os cristãos hoje, estamos aguardando a volta, esperando a volta de Cristo, nós estamos numa espera com esperança de que isso, que é algo que é o ápice do Evangelho, a volta de Jesus em breve vai acontecer. Jesus ele deixou uma missão muito clara para os discípulos. Eles deviam ser testemunhas de Cristo aonde forem, em todos os lugares, até os confins da terra, né? E primeiro, para que eles se preparassem para essa missão, né? Como nós já conhecemos a história do Espírito Santo foi derramado sobre eles e tudo mais, eles continuaram o quê? Unidos em oração e súplica. Então devemos nos preparar para
para essa missão. Nesse período de espera, nós devemos estar nos preparando em comunhão com Cristo. E a segunda coisa que fizeram enquanto eles esperavam foi se preparar logisticamente para a missão. Então, a diferença de nós estarmos esperando a volta de Cristo é que nós temos uma missão a cumprir. E essa missão precisa ser trabalhada, precisa ser discutida, precisa ser levantada novas formas de pregar o Evangelho, de atingir as pessoas à nossa volta. Então, a gente precisa estar trabalhando, aguardando a volta de Cristo. A espera, né, e a missão, ela anda junto. Então, se eu estou esperando a volta de Cristo, se eu amo a Cristo e me considero um discípulo de Cristo, eu tenho que pregar para as outras pessoas sobre a volta dele, sobre o amor dele. Então, eu espero com uma ação, né, de estar divulgando o amor de Cristo pelas pessoas. Após a ascensão de Jesus, os discípulos voltaram para Jerusalém e começaram a organizar a igreja para o cumprimento de sua missão. Então, todos nós devemos nos preparar para uma missão, né? Para a missão de Deus. Como você bem colocou no início, a missão de Deus é a nossa missão. Agora, como eu vou me preparar? Nós vemos aqui pela lição, orando, os discípulos estavam orando, suplicando a Deus, né? Estudando a palavra de Deus, e após você tomar essas decisões, né, esses passos de estudar, entregar-se na mão do Senhor, a missão vai chegar. Deus vai apresentar a missão para você. Então se prepare, porque Deus tem uma missão para você. E qual é a missão? Deus deixou lá em Marcos 16:15 para cada um de nós. E disse-lhes, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Amém, muito bom. Essa promessa da volta de Cristo, ela é boa demais. E é verdade. Nunca perca isso, essa certeza na sua mente, tá ok? Deixa agora seguir o comentário, aquilo que você achou de mais relevante até agora. Já deixa aqui embaixo o que você aprendeu, o que ampliou a sua visão, que vai ser gostoso a gente acompanhar depois os seus comentários e a gente trocar essa informação juntos. Chegamos agora na quarta-feira, pastor. A quem crucificaram é o tema aqui da quarta-feira. E eu te pergunto, o que aconteceu com os discípulos como resultado do recebimento do Espírito Santo no Pentecostes, relatado aqui em Atos 2, versículo 1 a 41. Eles receberam, Ricardo, os dons que os capacitaram para a missão. Então, quando eles receberam o Espírito Santo, também receberam os dons necessários para que a missão avançasse. E aí nós temos alguns detalhes importantes, porque Deus ele vai enfatizar o dom para cada época. Naquela ocasião, por exemplo, os discípulos falaram em outras línguas. Eles precisavam, não dava para fazer um curso, né, perder alguns meses ali aprendendo uma nova língua. Então, o Espírito Santo se utilizou disso até para que eles pudessem comunicar e até mesmo para trazer um espanto, né? Um interesse desses outros, assim, mas como é que vocês sabem falar a minha língua? A partir dessa dúvida, a partir desse espanto, eu ouvi a mensagem. Agora, meu irmão e minha irmã, nós recebemos dons de Deus. Eu vou até aproveitar e te fazer uma pergunta. Você sabe quais foram os dons que Deus te deu? Também comenta para a gente aqui. É legal quando a gente pega os comentários, a gente vê que vocês estão interagindo. Quais são os dons que o Senhor Jesus te deu? Por que essa questão é importante? A gente precisa decidir, assim como aconteceu com os discípulos e aqueles que ouviram a mensagem, o que nós vamos fazer. No caso deles, quando ouviram aquela pregação, chegaram a perguntar, que faremos então? E aí é dado o caminho que eles deveriam seguir e também foram dotados de dons. Meu irmão e minha irmã, nós recebemos os dons para usarmos na missão. Alguns estão enterrando seus dons, outros estão usando seus dons para fins não cristãos, e isso é um perigo. Nós vamos ter um acerto, né, com o Senhor. E parte desse acerto envolve justamente dizer o que nós fizemos com os dons, os talentos que Ele nos concedeu. E Deus é um Deus zeloso. Então, se nós somos privilegiados em receber 1, 2, 3, 5 dons ou mais, é para usar na pregação do Evangelho. Então, eu quero ler aqui os comentários para saber quais são os dons que você tem, e se você não tem, eu vou até depois colocar para eles nos comentários aqui, um local que eles podem fazer esse teste dos dons, mas
mais do que isso, você está usando esses dons para a pregação do Evangelho, porque mesmo aqueles que possivelmente crucificaram Jesus, a partir do momento que houve essa conexão com o Senhor, receberam os dons, eles mesmos passaram a pregar o Evangelho. Muito bom, profundo, né? Profundo, de entendimento realmente muito claro. Fico impressionado aí com a clareza da palavra de Deus em relação a essas temáticas. Chegamos aqui na quinta-feira, Geni, eu te pergunto já, que tipo de imagem a igreja primitiva estava presente no relato de Atos 2, 41 até 47? A igreja primitiva, eles se reuniam não apenas para orar e louvar o Senhor juntos, eles se reuniam para tudo, eles viviam em perfeita comunhão, eles comiam juntos, eles compartilhavam a vida. Aqueles que tinham bens, muitas vezes eles vendiam os bens deles para atender às necessidades da comunidade e também investir na pregação do Evangelho. Houve um tempo em que eu pensei erroneamente que a minha vida espiritual, a minha vida religiosa era uma e a minha vida social era outra. E eu vivia muito distante do povo de Deus. A minha vida social era totalmente fora da igreja. Eu vivia assim por anos, infelizmente. Criei parte da infância e adolescência dos meus filhos, passei essa visão errada para eles. Hoje eu oro, peço para Deus, pela misericórdia dele, que nós possamos aprender a viver como cristãos de verdade, unidos com a igreja a qual a gente se reúne para orar, para louvar a Deus, a gente também ter a nossa vida social. E aqui a Igreja do Lago Sul, a gente vive muito isso, né? Nós somos muito juntos e misturados. Às vezes é até difícil de identificar de qual departamento que é todo mundo apoiando o outro, né? E isso, graças a Deus, é uma característica daqui da nossa igreja local. E eu sou muito feliz de fazer parte dessa igreja, né? Na igreja primitiva, a comunhão entre os novos conversos era resultado direto da ação do Espírito Santo, assim como hoje, né? Nós só temos o privilégio de participar, a obra toda é do Espírito Santo. Como diz Paulo em 2 Coríntios 13:13, a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Esta é a obra que o Espírito Santo deseja realizar no meio do povo de Deus. Que todos nós estejamos juntos e que tenhamos muitas coisas, né? Se não tudo ainda, mas que tenhamos muito em comum, até chegarmos a ter tudo em comum, né? E o desafio dessa semana é para você aí de casa, para nós também aqui, claro, pensar em alguém que você gostaria que se tornasse um crente em Jesus Cristo, que viesse fazer parte da sua comunidade na igreja. Fazer como o Ricardo, escreve o nome dessa pessoa aí, aqui no chat, né, para a gente poder orar também por essa pessoa e pense em como você pode envolver essa pessoa no seu convívio com os crentes da sua igreja. Pense nisso nessa semana, ore e Deus com certeza vai te dar essa oportunidade. Muito bom. Olha, recentemente nós tivemos um testemunho aqui na igreja que foi muito importante, de uma visita que veio e o que fez ela voltar e ela está encantada, já tomou inclusive a decisão de batismo, foi o acolhimento que a nossa igreja tem. Então, de repente, se você mora aqui por perto, está aqui por perto, te faço um convite. Vem aqui para ver se é só o discurso mesmo ou se de fato essa igreja é calorosa. Vem aqui, você pode ter certeza que você vai surpreender com a nossa recepção, com o nosso calor. E aqui você vai se sentir muito bem, eu tenho certeza que você vai voltar e a partir daí você vai conhecer esse Cristo maravilhoso e vai avançar com Ele. E aí, bênçãos sem medida serão derramadas na sua vida. E agora, para fechar, Adriano, queria que você desse ali as suas considerações finais dessa lição maravilhosa. Nós temos uma missão clara, como nós já vimos durante a lição, né, de pregar a mensagem de Deus para as outras pessoas. Agora, até achei interessante aqui no início de sexta-feira, né, que nosso trabalho missionário deve brotar do amor e da gratidão profunda pelo que Jesus fez e faz em nossa vida. Então, se eu sou grato a Deus pela salvação que Ele trouxe à minha casa,
em forma de agradecimento a Ele, eu devo procurar levar essa mensagem de redenção, de salvação para as outras pessoas, né? Nós devemos ligar a nossa vida diariamente a Deus, como dissemos anteriormente, nos preparar, né, espiritualmente para poder contribuir com a obra de Cristo, né? Nós vemos, inclusive, que Deus, Ele poderia fazer essa obra sozinho, né? Ele poderia muito bem lá do céu resolver tudo, mas não, Ele trabalha constantemente e nos insere junto com Ele esse trabalho, porque a forma didática que Deus trabalha é muito fantástica, porque a própria Bíblia fala que o trabalho dignifica o homem, certo? E a vida espiritual também, ela é melhorada, ela como posso dizer, trabalhada a cada dia na nossa vida devido ao nosso trabalho missionário. Quando você se envolve na missão, a sua fé ela é vivificada, ela é fortalecida, a sua crença é trabalhada naquilo, quando você defende aquilo, quando você fala para as pessoas sobre aquela mensagem, né? E a nossa missão não é um fardo, não é um privilégio. É um privilégio, justamente. Então, lá no livro Atos dos Apóstolos diz o seguinte: o anjo enviado a Filipe poderia ter ele próprio feito a obra pelo etíope, mas essa não é a maneira de Deus agir. O seu próprio é seu plano que os homens trabalhem por seus semelhantes. Então Deus ele tem um plano para cada um de nós, para que a gente faça parte da caminhada espiritual de alguém, né, nesse mundo que está perdido. Então, meu amigo, minha amiga está nos assistindo aí nesse momento, se entregue ao Senhor, se prepare, estude a palavra de Deus, ore como os discípulos fizeram, em comunhão com Cristo, né? Planeje alguma ação da sua própria família. Às vezes tem alguém da sua família que não conhece o Senhor ainda, que não foi apresentada a mensagem para ele. Coloque isso nas mãos do Senhor e ore, que Deus te dará a vitória. Porque se tem uma oração que Deus não deixa de atender, é a oração em relação à missão. Se você deseja salvar contribuir para a salvação de uma pessoa, tenha certeza que Deus vai atender a tua oração. Maravilha, que lição maravilhosa, né? Para fechar com chave de ouro, Geni, pode fazer uma oração para a gente? Sim. Senhor Deus, muito obrigado por tão grande amor demonstrado por nós. Que esse amor, Senhor, nos motive a amarmos também as outras pessoas que ainda não te conhecem, que nós possamos alcançá-las, demonstrando o amor que o Senhor um dia já demonstrou por nós, entregando a sua própria vida na cruz. Senhor Deus, abençoe cada pessoa envolvida nesse ministério da classe dos professores, abençoe as pessoas que assistem, as que compartilham, que o Senhor alcance mais pessoas para o seu reino através desse ministério, é o que nós te pedimos e agradecemos por Jesus. Amém. Amém. Muito bom. Mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Se você está aqui até agora, é porque você gostou, e se gostou, deixa o seu like e lembra do desafio, compartilha esse conteúdo com pelo menos 10 contatos. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo programa.